Saudações a todos! Vamos buscar para nossa reflexão no livro Mundo Regenerado, último livro da Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco. No capítulo 13 nós temos pureza de coração. Não somente os que têm puro coração, o sentimento afetuoso, mas também aqueles que se esforçam por adquiri-lo. Isso é muito importante, né? Porque muito distante estamos dessa pureza do coração. Muito, muito distante. Mas é importante que, se já estamos desejosos de viver um mundo regenerado, que se abre e se constrói em cada coração, é preciso que estejamos nos esforçando por adquirir um coração puro, né? É preciso esse esforço. Então, aqui nós estamos vendo, neste livro, ela coloca essa visão daqueles que já estão buscando, daqueles que já estão se sentindo à parte de tantos desacertos, de tantos desequilíbrios, mostrando que aquele que está em busca mais determinada, ele precisa aprender a conviver com essas outras questões, né? Então, olha, comentas com amarguras os dias difíceis que se vivem na atualidade. Anotas que há um pessimismo e desconcerto emocional muito grande entre as criaturas. Muitas esperanças e planos superiores que anelaste, que tentaste tornar realidade, diluíram-se nos transtornos que tomam conta da sociedade. Ameaças perversas aumentam em toda parte, e a onda dos crimes é crescente e assustadora. Aqueles que fazem parte da anarquia organizada ou do sofrimento que se lhes instalou, debatem-se na ignorância, aguardando o momento de purificar o coração. Sentes fraqueza e medo ante o volume de perturbação que graça nos mais diversos setores da sociedade. Quando terminas de atender um desafio, outro mais expressivo já aguarda a solução imediata. Então, de fato, vivemos e vive-se momentos muito difíceis, que estão exigindo muita serenidade, muito equilíbrio, para não nos deixarmos levar de roldão nessa onda avassaladora de pessimismo, de transtornos, de desequilíbrios, de um estresse extremamente acentuado. Então, realmente é preciso que saibamos entender e compreender os tempos que vivemos. E ela continua: escasseiam notícias felizes, tranquilizadoras, e percebes que se tornou normal a tragédia do cotidiano com as suas respectivas manifestações inesperadas. Os temas das conversações deixaram de ser otimistas, agradáveis, para a vulgaridade sem medida e os crimes variados que enchem as mídias e produzem desânimo e constrangimento. Escasseiam divertimentos saudáveis e expectativas enriquecedoras de alegrias e bênçãos. Permanecem no ar inquietações a respeito do futuro próximo e distante. Então, repetindo, permanecem no ar inquietações a respeito do futuro próximo e distante, quase obrigando a vivência do pessimismo e da agressividade.
revitaliza-se na prece ungida de confiança em Deus e transforma. Então, agora ela está nos aconselhando. Revitaliza-se na prece ungida de confiança em Deus e transforma a energia que aurires em compaixão e misericórdia, para que esses inquietos indivíduos que não fruem da pureza do coração. Então, revitaliza-se na prece ungida de confiança em Deus e transforma a energia que aurires em compaixão e misericórdia para esses indivíduos que não fruem da pureza de coração. Entendendo que pureza do coração, ela está colocando também aqueles que estão buscando. É logo no primeiro parágrafo. Também aqueles que se esforçam por adquirir. Senão não teríamos nem condições de estar trazendo essas questões, porque a pureza de coração é algo muito distante de nós, né? Mas ela coloca aqueles que estão se empenhando nesse sentido. Então, quem está se empenhando, quem quer ficar fora desse turbilhão, né, de pensamentos infelizes, de vibrações deletérias, é preciso que se firme. E ela aconselha: revitaliza-se na prece ungida de confiança em Deus e transforma a energia que aurires em compaixão e misericórdia para esses que estão deixando se perturbar. É isso que ela está dizendo, para esses que estão indo de roldão, deixando vir à tona o que há de pior dentro de si, coisas que deveríamos estar trabalhando, burilando, né? Estamos dando vazão, sem nenhum filtro. Percebe-se um desequilíbrio gritante, né? Então, o que ela aconselha é aquele que está buscando ungir-se na confiança em Deus, ou de confiança em Deus, que canalize, né, esse sentimento para esses inquietos indivíduos. Sentes-te praticamente isolado no turbilhão da violência que toma conta dos seres humanos e o desnorteia. Permanece no exercício, então nos aconselha, permanece no exercício da serenidade, mesmo que pareça difícil, sem ampliar a força do mal pelo receio ou reação defensiva. Todos eles estão fugindo da consciência. Todos eles estão fugindo da consciência perturbada e temem por não haverem conseguido a pureza do coração. O espectro da maldade e da deslealdade campeia e te sentes dominado pela tristeza de não teres amigos ou em quem confiar. O espectro da maldade e da deslealdade campeia e te sentes dominado pela tristeza de não teres amigos ou em quem confiar. Faze-te amigo desses arruaceiros que não acreditam na força do amor, oferecendo-lhes amizade que abre as portas do sentimento para a plenitude, para a pulcritude. Percebes que também estás inquieto e os requisitos de tua fé raciocinada não bastam para sustentar-te no reequilíbrio que oferece o testemunho de um coração puro e afável. Há momentos que pensas estar delirando, porque continuas fiel aos compromissos do bem, no entanto, possuis o entendimento de toda mudança, mas todo passo gigantesco do progresso exige destruição das edificações morais negativas do passado. Claro, não há progresso sem a destruição daquilo que não é compatível com o bem.
Os que desafiam as leis pensam que são vítimas da sociedade e que os demais são responsáveis pelos seus vícios e desmandos. E assim procedem, porque não têm ideia da real pureza do coração que ama e confia. Jamais te permitas perder a irrestrita confiança em Deus, debatendo-se em conflitos perturbadores. Onde te encontres, da forma que estejas, o que faças e o de que necessitas, Deus sabe. Então, onde estivermos, nas condições que forem, Deus sabe do que necessitamos. O teu discernimento encontrou no Evangelho de Jesus a bússola para a viagem carnal, que aponta o norte magnético que leva ao país da pureza do coração. Esta conquista, que a todos fascina e atrai, constitui a meta a ser conquistada, e deves entender que a jornada é feita com experiências, às vezes ásperas, que trabalham os instintos, transformando-os em emoções saudáveis. Todo o processo na área da evolução é penoso, em face da serenidade de libertação da brutalidade, substituindo-a pela doçura e mansuetude, que o tempo e o esforço de desenvolvimento moral burilam no íntimo de todos. Necessário se torna que, inicialmente, sejam substituídos os velhos caprichos do sentimento em desequilíbrio por novos hábitos mentais e morais de comportamento civilizado. Um coração puro dos miasmas oriundos do egoísmo e do primarismo é conseguido somente através de esforços racionais contínuos. Então, um coração puro dos miasmas que nascem do egoísmo, e do nosso primarismo é conseguido somente através de esforços contínuos. A criança, salve-se uma ou outra exceção, possui um coração puro, porque ainda não tem o domínio dos comportamentos anteriores e não adquiriu os recursos atuais atribulados da existência. Então, a criança, mesmo sendo ali um ser com experiências passadas, portanto, longe de ser puro, mas enquanto criança, ela ainda não adquiriu a sua verdadeira personalidade. Por isso que podemos dizer que, salvo exceções, a criança tem uma pureza, tem uma inocência, porque ela ainda não assumiu ali a sua verdadeira personalidade, que começa mais ali na puberdade, na adolescência, Mais ou menos aos 14 anos é quando o espírito assume a sua verdadeira personalidade. Verdadeiramente, o coração nesse contexto não é o músculo cardíaco, as sístoles e diástoles, mas sim a emoção amorosa de compreender o que deve fazer, como fazê-lo e para que o realizou. Indispensável que a jornada terrestre seja bem planejada para que os êxitos não a ensoberbeçam e os fracassos não a desanimem. Em cada insucesso, vale considerar que este método não é o correto para executar o aprendizado evolutivo. O mergulho na matéria, às vezes, obstaculiza o melhor sob o peso das penas pretéritas. O esforço para superar óbices e enfrentar desafios constitui uma das manifestações de grandeza moral para preservar-se. É preciso esforço para superar,
E anteriormente ela diz: em cada insucesso vale considerar que esse método não é o correto para executar o aprendizado evolutivo. Então, nós temos que aprender com o erro. Então, diante de um insucesso, diante de um erro, diante de uma consequência nociva de atos que tivemos, é preciso que haja esse entendimento que não foi a escolha certa, que não é o método correto para o nosso crescimento. O espírita cristão possui consciência segura do dever e não se deixa abater ante os insucessos, nem se exalta quando consegue o triunfo, porque ambas as situações são transitórias e passíveis de mudança. Compreende que somente após a desencarnação é que se pode avaliar o sucesso real da existência concluída. O cárcere carnal é sempre uma bênção por ensejar a corrigenda, a reabilitação, o resgate dos erros que retém na retaguarda. Um coração puro é o chamado para a vitória das paixões inferiores. Foi por tais nobres razões que Jesus incluiu a pureza do coração entre as bem-aventuranças, né? Então, no Sermão dos Montes, ou no Sermão da Montanha, nos capítulos de 5 a 7 de Mateus, são as bem-aventuranças. É o sermão consolador que Jesus deixou para a humanidade, o maior legado, né? Gandhi nos diz que mesmo que se perdessem todos os escritos, se ficasse o Sermão da Montanha, o Sermão dos Montes, já estaríamos com o que precisamos, né? Porque ali foi um código de ética moral que Jesus deixou para toda a humanidade, independente das suas crenças. Então, esse tema, esse livro, Mundo Regenerado, está nos mostrando o como é importante nos atentarmos, né? Na primeira página, nós já temos: agora é o momento sublime de aplicares a herança divina que possuis em benefício da ordem universal. Então, o mundo clama por ordem, o mundo clama por paz. Então, é importante que cada um de nós que já despertou um pouco para essa realidade se coloque em condições, né? Se coloque em condições de colaborar com nós mesmos, né? Na medida em que nos esforçamos e ao mesmo tempo colaborarmos para o progresso, né? Para esse processo de regeneração do mundo. Logo no início temos uma colocação do Divaldo: vale a pena amar. Em seguida, da Joana de Ângeles: cada qual vale o que é e não o que se supõe, né? E o livro é composto de muitos capítulos, e na abertura fala-se sobre o mundo regenerado, né? Então, é importante que entendamos que ou nos firmamos, né, num processo de crescimento, de mudança, para conseguirmos até lidar com toda essa situação que há tempos atrás não supunhamos, porque não se trata apenas daquelas provas naturais que todos nós temos na família, às vezes desentendimentos, às vezes doenças, enfim, todas aquelas situações que todos temos na família, né? Ora uma coisa, ora outra, isso é muito natural no processo ali familiar, né? Mas é preciso que entendamos que há algo diferente agora. Agora o nosso entorno, quando olhamos
ficamos, a sociedade ou até mesmo pessoas mais próximas, ficamos assim, sem entender o que está acontecendo, por tantos desequilíbrios, né? Então, é preciso que mais do que nunca nos firmemos nesses bons propósitos. Então, que Deus nos abençoe nessas reflexões e que fiquemos em paz. Olá, para a palestra online de hoje, nós vamos falar a respeito de um texto que está no livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, que é a mensagem número 75, chamada Libertemos. E depois nós vamos complementar com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O capítulo é Amai os vossos inimigos. Então vamos lá. Disse-lhes Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Essa citação está no Evangelho de João, né? Capítulo 11, versículo 44. Então aqui é o momento que se fala de Lázaro, né? Do momento em que o mestre vai até ele está tido como morto e pede ali para que abra lá o túmulo, né? E fala isso: desatai-o e deixai-o ir, né? Lázaro retoma ali a sua vida. Lázaro não estava desencarnado, tá? Então, Jesus não fez com que Lázaro ressuscitasse, né? Era uma situação ali de um estado de catalepsia, né? É importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo de volta à vida, pede para que seja restituído à liberdade. Vamos discutir um pouco essa frase de Emmanuel, né? Eu vou falar a respeito da segunda chance. Muitas vezes nós nos deparamos com situações difíceis nas nossas vidas, né? Onde não temos esperança, onde estamos ali muito feridos, muito machucados, inclusive na alma, né? E existe ali uma segunda oportunidade. Então, Lázaro é libertado desse processo, né? Então, ele volta à vida, como Emmanuel está dizendo assim, mas Jesus não arrancou Lázaro da sombra do túmulo. E é importante a gente pegar isso buscando essa liberdade, buscando deixar para trás as dificuldades que porventura vivemos, né? Existe o tempo da dor, existe o tempo do sofrimento, existe todo o processo, todo o aprendizado, mas ele acaba e você tem que seguir adiante, né? No caso aqui que está falando, trazendo de volta a vida, pede que seja restituído à liberdade. Então era necessário se livrar do passado, né? Caminhar adiante. Tem todo um ensinamento aí por trás para todos nós. Desatai-o e deixai-o ir. Então, essa questão da liberdade, tem nós, tem amarras que nos prendem ao passado. E é isso que está nos deixando tão doentes como sociedade, né? Nós vemos muitas pessoas que estão presas ao passado. Não conseguem viver o presente, né? Existem situações nossas que nós estamos presos ainda ao passado, que nós precisamos ir até lá e libertar, desatar o nó, as amarras que nos prendem, né? Quantas situações aí de mágoa, né? Má água, aquela água parada, aquela coisa que fica ali. Às vezes a gente pensa que foi superada, mas bastou
uma frase, uma situação que nos lembre, a gente volta lá no passado e tira de dentro de nós, né? E revive aquela dificuldade, né? Então, a gente precisa buscar esse olhar de tirar esses nós, né? Então, falando de dor, de dificuldades, e quantas vezes nós estamos livres da nossa dificuldade, né? Como o preso, né? Que é dito na questão do desencarne, né? Tá dentro ali da cela, e a cela acabou, a pena, a porta está aberta e você não quer sair, você não quer se libertar, né? Com essas questões de passado, de mágoas, de rancor, de ressentimento, a gente fica, né? É hora de liberar isso tudo, de deixar para trás. E a gente se compraz em segurar, né? A gente se compraz em viver preso, né? Como carregando, né? Tem algumas pessoas que falam, carregando um baú cheio de notas, né? De dívidas dos outros. Fulano me deve isso, aquele me fez aquilo, e a gente não solta esse peso. Para onde a gente vai, a gente leva, né? E às vezes, quando nos vemos livres, limpos, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Agora fulano vai ver comigo. Agora que eu tô bom, né? Eu vou enfrentar todos aqueles que caçoaram de mim, todos aqueles que duvidaram da minha capacidade de dar a volta por cima. Né? Quantos exemplos a gente vê nesse sentido? Então, por isso que Jesus, quando tinha ali as questões ali de curas, onde ele não estava infringindo nenhuma lei, né? Ele falava, vá e não peques mais. Porque ele sabia da nossa capacidade de reincidência, de cometermos o mesmo erro, o nosso orgulho tão dentro de nós, né? O nosso desejo de vingança. Agora eu vou mostrar para todo mundo quem que eu sou capaz, né? Então, é isso que a gente precisa trabalhar em nós, né? Essa liberdade, libertar tudo isso. Temos uma segunda chance, vamos aproveitar essa segunda chance, né? É isso que a gente precisa trabalhar muito dentro de nós, né? Deixar para trás o que está no passado, viver o presente, semear, né, boas sementes para colher no futuro. O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências, né? Porque ele estava ali, lógico, o corpo dele havia sido preparado, né? Como se ele tivesse morrido, então ele estava ali amarrado, né? Precisava, né, fisicamente desatar isso para ele poder sair, né? Para ele poder voltar, né? Mas a gente trazendo para nós, para o nosso dia a dia, para as nossas questões, a gente tem que nos esforçar, é um esforço contínuo para continuarmos limpos, livres. Senão nós caímos em novos erros, nos precipitamos em erros muito maiores, né? Então, imagina a cena, amarrado nos pés, por exemplo, né? O corpo tá ali amarrado, tá numa indumentária. Para ele sair, para ele andar, era necessário que se cortasse isso, né? Então, a gente foi cortado, né? Tem situações que nós somos ali, né? Cortadas, que são limpas por Deus, pela misericórdia de Deus. E por que a gente vai lá de novo e amarra de novo? Né? É um bom tempo para refletirmos a respeito disso. Também nós temos no mundo da própria alma os que tombam na fossa da negação. É comum, né? Quantas pessoas se veem ali livres de uma doença e elas falam que elas continuam doentes ou agem como doentes, né? Atitude de doentes, ficam procurando uma nova doença, ficam buscando opiniões de outros médicos até, se automedicam, né? É uma negação. Não, eu não tô bem, não tô bem, não tô curado, eu preciso. É como se fosse uma necessidade, até para poder às vezes chamar atenção,
para ferir alguém, né? Pela culpa. Olha o que você me fez. Olha o que você me fez passar, o que você me faz passar. Os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Então, fica ali gravado em nós o momento da dor, os causadores da dor, né? Ou que achamos que causaram a dor, porque às vezes é coisa da nossa cabeça. Então fica na cripta, né? Fica ali naquele túmulo das recordações. E nós não saímos dela e nós não deixamos que a pessoa saia dela, né? Também tem isso. Então a gente fica preso eternamente, né? Entre aspas, a uma situação que já foi, né? Pensem nisso. Pensemos nisso. Às vezes a gente está ali alimentando uma situação, mas a pessoa já perdoou, já foi, já passou. Lembrá-los é como reavivar velhas úlceras, né? Então, a recordação daquela situação, daquele mal que nós vivemos, faz como que a gente viva de novo a dor, a dificuldade, né? E isso que a gente precisa aprender a superar, né? Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência. Então, precisamos pegar a chave, abrir as algemas que nos prendem, né? Por isso que aqui o que ele está dizendo é o perdão, né? Perdoar, nos perdoarmos, né? Libertar de nossos corações essa dificuldade, né? Essas desavenças. E aí nós vamos voltar ao sol da existência também. E nós vamos devolvê-los ao sol da existência, porque nós vamos ter uma outra atitude em relação àquele que é o nosso inimigo, por exemplo, né? Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível haja de nossa parte auxílio a eles, para que se desagrilhoem. Nós vamos ter que trabalhar isso, né? Essa reparação aí não é só dizer, né, como se diz popularmente, da boca para fora, né? Eu não vou pensar mais nessa pessoa, não vou pensar mais nisso, eu já superei. Eu já perdoei, mas depois a gente tem que fazer em prol, né? É o que Emmanuel recomenda e é o que Jesus recomenda, né? Nós vamos ver já aqui no Evangelho. Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprio. Então, esse exonerar, acabou, né? É o perdão incondicional. Não precisa mais, né? Deixa para lá o compromisso, né? Rasga aquela duplicata, rasga aquilo, deixa aquilo ir embora, né? E nós sabemos que cada um de nós prestará conta das suas coisas. Não adianta a gente chegar e falar, não, mas foi fulano, foi Beltrano. Não, nós vamos responder pelos nossos atos. Então, deixemos, né? Não condene, deixe, né? Não queira mal. Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão, né? Então, deixa a vida, a luz da nossa consciência, né? Nós vimos isso até nas palestras anteriores, a luz da nossa consciência, né? O nosso arrependimento de cada um é que fará que nós consigamos nos movimentar, né? Que nós nos reconectemos com Deus, com a justiça divina. Então, escolhas, né? Respeitemos as escolhas dos outros. Se alguém assim caiu na morte do mal diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem
Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Então, é o perdão mesmo. Deixe que a pessoa se refaça, deixe que a situação seja resolvida, né? Como eu falei anteriormente, até da questão da doença, já foi, já passou, já acabou. Viva, aproveite a oportunidade, né? Que Deus está te dando, a sua segunda chance, né? Trabalhar incansavelmente pela mudança, pela reforma íntima. Então, para terminar aqui, vamos para o Evangelho, né? Conforme prometido, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Item 1. Restituir o bem pelo mal. Aqui é quando Jesus fala, né, que é relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 20 e 43 a 47, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Então, essa é a liberdade. Então, quando a gente consegue chegar no amor, amar os inimigos, fazer o bem para eles, orar por eles, né? Vai estar dando esse direcionamento que foi pedido, que foi falado aqui por Emmanuel, né? Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível haja de nossa parte auxílio a eles, para que se desagrilhoem. Então, na nossa prece, no nosso pedido, né, não desejando mal, nós vamos ajudar esse desafeto aí a voltar, a retomar a estrada reta, né? E no item 3, vamos ver o que temos aqui para podermos encerrar aqui que está no Evangelho, né? A recomendação dos Espíritos. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias dadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, é o amor que vai poder combater o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não entendia por essas palavras que se deve ter por seu inimigo a ternura que se tem para com um amigo ou um irmão. E é o que a gente às vezes se pega, né? Como que eu vou amar o meu inimigo? Não foi isso que Jesus quis dizer. Não é um gesto de ternura. É você perdoar. É você não querer o mal. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele as expansões de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os impulsos de simpatia que existem entre aqueles que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo, né? Então, voltando à questão do orgulho, alguém nos fere, alguém nos causa alguma coisa, ou causa um mal a alguém que a gente ama, nós temos que vencer esse orgulho, né? Lógico que a gente não vai ter afeto, né? A gente não vai conseguir ali abraçar, né? Só se nós formos muito evoluídos, que não é o caso, mas que nós iniciemos aí com essa questão de desculpar, né? Joana de Ângeles faz essa recomendação, né? Se não é possível perdoar, desculpe. Se o ato foi tão grave que ainda não é possível desculpar, tenha compaixão, né? Enxergue como alguém que está na sombra, que está na morte, né? Que está, como disse Emmanuel, uma pessoa que cometeu um erro, né? Não alimente mais aquilo, né? Tenha compaixão. Tem esse exercício de enxergar como alguém que necessita de amparo. E a nossa prece, nossa desculpa, né? A não fazer represálias, não desejar o mal, vai ajudar, né? Não vai contribuir para que a pessoa se precipite ainda mais no erro, né? Na vala, na sombra, na dificuldade.
Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, da assimilação e da repulsão dos fluidos, né? Que está dizendo que a gente não consegue ter prazer, né, de estar no mesmo lugar. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Então, essa libertação que nós temos que dar, né? Soltar essas amarras, essas algemas, mas vai ser penoso, né? Porque só o fato de estarmos juntos ou de vermos novamente uma situação que nos feriu, né? Nos maltratou, faz com que a gente lembre, a gente precisa soltar, né? Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre ele e os amigos. Esse preceito não parece difícil, impossível mesmo de praticar, senão porque se crê falsamente que lhes prescreve dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir da mesma palavra para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve os diferenciar segundo o caso. Amar seus inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do que de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É lhes perdoar, sem segunda intenção e incondicionalmente, o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação, porque tem isso também, né? Porque a gente às vezes fala, eu perdoo, mas eu não quero nunca mais ver essa pessoa na minha frente. Então, na verdade, nós não perdoamos, né? É lhes desejar o bem em lugar de lhes desejar o mal. Também caímos nisso, né? Aquela satisfação de ver a pessoa sendo punida, né? Sofrendo algum revés na vida, sendo humilhada, assim como ela nos humilhou, perdendo seus bens. Vejam como nós estamos ainda amarrados, né? Em situações tão difíceis. É se regozijar em lugar de se afligir pelo bem que os alcança, né? Também isso é um outro ponto. Então, se a gente vê a pessoa bem, a gente tem que ficar bem, tem que ficar feliz e não desejar, né, mal para a pessoa, né? Não praguejar. Nossa, como que ele consegue? É lhes estender mão segura em caso de necessidade. É se abster em palavras e em ações de tudo que se possa prejudicar. Enfim, é lhes restituir em tudo o bem pelo mal, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Então, que a gente reflita, né, sobre essas duas passagens que foram trazidas, né, aqui complementando com amai os vossos inimigos, que é um ponto que nos prende, nos algema ao passado, ao erro, né? E também, né, um outro ponto que eu disse sobre a questão das doenças, né? Porque às vezes a pessoa ela não se acha merecedora da cura física. Tem isso também, né? Às vezes a pessoa não se acha e ela fica ali buscando uma outra dor, uma outra dificuldade. Então, que deixemos o passado no passado, né? Que a gente saia aí, e desatar, né, esses nós, que essa liberdade, que a gente possa fazer bom uso desse recomeço, dessa liberdade. Então, boas reflexões a todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.